Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoilers, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Os abraços de hoje vai para Rosângela Mercedes, que mora em Salvador, na Bahia, para Magna Coeli Rezende de Souza, que nos acompanha de São Paulo, e para Carmita Abreu, ela nos acompanha aqui no nosso canal. E para Sueli Silva e Ana Ramos. Frase para hoje: a fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Começamos o nosso spoiler de hoje falando sobre Ernesto e Helena, que estavam prestes a discutir sobre Pedro, quando Gina então entra histérica correndo para interrompê-los com acusações contra Helena. Pedro tentou contê-la, Ernesto resistiu e Pedro então redirecionou Gina para fora do refeitório do hospital. Helena então agradeceu por defendê-la, mas Ernesto disse que fez isso para evitar um escândalo, ele é bem curto e grosso. Então, ele a pega pelo braço e conduz para fora do refeitório, exigindo saber o que está acontecendo entre eles. Pedro e Gina então estão brigando no estacionamento. Ela alegou que estava ali para demonstrar que ele era dela. Isso piorou e ela acaba entrando em um táxi. Ernesto e Helena continuam a discussão no corredor do andar principal. Ela trouxe à tona sua insegurança sobre o afeto de Nico e o lembrou de que nem ela, nem seu filho eram propriedades dele. Ela diz a ele: "Estou com você porque te amo." Mas ele não acreditou. Saiu e disse a Pedro pela última vez que ele e a família deviam ficar longe deles. Pedro disse que Nico o procurar alguma vez, ele vai vê-lo sim. Mas Ernesto fica revoltado e não aceita isso. Ele diz que Pedro deveria ficar longe e não causar mais danos. Gina, por telefone, conversa com Rosa contando tudo o que aconteceu. Pedro conta aos pais dizendo que não queria criar mais problemas para Helena. Ele e Domingos concordaram que deveriam deixá-los sozinhos, mas Esther ainda não concorda com isso. Domingo diz que ela precisa esquecer de ter um neto. Enquanto isso, Domingo entrou no caso de Nelson, por seu papel em levar então Esther levando o presente indesejado para Helena. Ele também diz a ele para ter uma conversa com Gina sobre aparições nesse último fiasco. Enquanto isso, Ernesto conversou com Andréa sobre isso, pedindo-lhe para conversar com Helena. Mais jogos bobos com Gabriela e Samuel. O apetite de Nico ainda não havia voltado ao normal, mas o médico não parecia preocupado com isso. Ele disse que falaria com o chefe para ver se ele poderia conseguir um pouco mais de comida tentadora. Pedro ligou para Gina e disse o título em voz alta. Helena conheceu sua mãe no refeitório do hospital. A mamãe Snob entrou em modo de repreensão total, sem levantar a voz, e a filha sitiada disparou de volta em seu nojo. Ela pegou sua bolsa e saiu furiosa, voando na parede sabendo que Ernesto terá que pagar por isso. Nelson tentou falar com Gina, mas ela o manipulou novamente. Este parece ser seu passatempo favorito. Nico começou a perder o cabelo. Que cena triste, gente. Helena tentou explicar para ele o que realmente está ali acontecendo. Essa cena aqui dá até um aperto no coração. Nelson e Domingo se conhecem em um restaurante onde Domingo se rebelava contra a dieta da perda do peso de Esther. Eles conversam sobre isso. Nelson dizendo a Domingo para não ser muito duro com sua esposa. Andréa e Irene conversam sobre a situação de Irene, que diz que ajudaria. Ernesto e Helena se conhecem no hospital. Helena explicou ao marido que a criança recebeu a notícia sobre a queda do cabelo pendente melhor do que ela. Ela diz a ele que ele deveria ter enviado sua mãe para falar com ela, que eles deveriam resolver isso sozinhos. Irene olhou para uma foto que tinha pelo menos 10 anos e voltou para quando ela estava namorando Ernesto e o trouxe para conhecer sua família, e Cupido bateu nele quando viu Helena. "Você deveria ter casado comigo, não com ela", ela disse para a sala vazia. Enquanto Ernesto atendia um telefonema que não agradava, Helena foi ver Esther a caminho de casa. Ela se desculpou pelo comportamento de seu marido e de sua mãe.
Esther deu a ela o presente que ela comprou para Nico, gorros de tricô para quando o cabelo dele cair. Helena disse que isso foi muito atencioso e Esther disse que não precisava contar a Nico de onde veio, o que nos diz que o menino vai descobrir de qualquer maneira. Enquanto isso, Gabriela e Samuel foram para um clube. Helena foi para casa e inesperadamente encontrou quem lá? Ernesto. Ele então exigiu saber onde ela estava. Ela deu a ele então 2 barris, dizendo que foi à casa de Pedro se desculpar por ele e sua mãe terem insultado sua família. Ele estava incrédulo e ela o jocou, mostrando o presente de Esther. Ela não o deixou beijá-la quando ele saiu. Pedro chegou na casa de Nelson, onde Gino esperava, quando ele diz a ela que não havia nada entre ele e Helena. Só que a crise do casal está instalada ali, ela não acreditou nela. Bom, ela diz que ele mudou desde que tudo isso começou e agora tudo que ela fala é Helena e aquela criança. Ele ressaltou que o menino era seu filho, gostasse ou não. Finalmente, ele disse que poderia perdoar seu ciúme, mas não suas ações e que era melhor que eles terminassem. Ele saiu um momento depois e ela teve a coragem de ficar chocada. Ela estava chorando quando seu pai voltou para casa, culpando Helena pelo rompimento. Nelson disse a ela que ela era responsável pela essa cena pública no hospital. Ela empatou para contornar isso, dizendo que Pedro chegou. Nelson diz a ela que ela tinha que aceitar as consequências de suas ações e ela puxou o número da menina de que querer consolar ao invés de repreender, o que levou Nelson a abraçá-la. Acho que ela merece uma surra, mas como eu não sou mãe dela... Domingo vai para casa irritado com Esther, que rapidamente fez então isso evaporar com uma tigela de arroz com leite. Ela contou a ele sobre a visita de Helena e ele a lembrou da ameaça de Ernesto de uma ordem de restrição. Pedro voltou para casa e disse aos pais que ele e Gina terminaram. Domingo me lembrou pela enésima vez que Helena é casada. Esther disse que tudo que Pedro procurava está então perto do filho. Ele disse mais uma vez que essa atitude de ambas as partes só iria causar mais problemas. Ele começou a sair da sala, mas voltou para pegar a sobremesa da mesa. Ernesto chegou ao quarto de Nico e pediu desculpas pelo atraso, dizendo que precisava falar com Helena. Nico pergunta sobre o que é as causas do adulto de estarem brigando. Ernesto então dançou nesse interrogatório, seguindo então sobre que Nico perguntou se eles estavam se divorciando. Ernesto diz que não queria e que tudo ficará bem. Nico fica preocupado quando ele se atrasou e Ernesto promete que nunca mais deixará ele sozinho. Ele parece triste, como se não tivesse certeza se seria capaz de entregar e acreditar nisso. O telefone de Helena alertou-a para uma mensagem de Pedro que agradeceu o pedido de desculpas da mãe. Pedro teve uma manhã muito ruim quando ele contou a Augustin sobre a separação. Ele recebeu um sermão sobre Helena estar fora do seu alcance. Quando Nelson o chamou em seu escritório para dizer que ele era muito duro com sua filha, Pedro pediu demissão na mesma hora. Mas algumas palavras depois ele saiu e Nelson se sentou chocado. Nesse mesmo capítulo, Mônica confrontou Horácio por sua aparência indecisa. Eles estavam envolvidos há 3 anos e ele estava hesitando sobre o divórcio. Ela não queria mais um prato de segunda mesa e disse que o relacionamento dele seria estritamente de negócios até que ele pudesse então fazer isso. Ou ela iria renunciar. Como ele não queria isso, ele concordou e ela voltou para sua mesa. Já Pedro estava esvaziando o armário e contando isso a Augustin quando Nelson entrou. Parece que Pedro ainda está empregado. Olha só, lá no hospital, Ernesto contou a Helena sobre as preocupações de Nico referente ao divórcio. Eles concordaram que Nico precisava dos dois e eles precisam ficar juntos. De manhã, ela mandou uma mensagem para Pedro contando sobre isso e que no futuro, se ele quisesse alguma informação sobre a saúde do filho, ele deveria entrar em contato com o Dr. Vega. Helena precisava tranquilizar então Nico sobre suas preocupações com a situação familiar. Depois falou com Ernesto sobre a lentidão do andamento no tratamento de Nico e depois houve outro implante.
Gina ligou para Esther para perguntar sobre Nico e Esther deu a ela informações então que já foi citada. Gina pergunta se tinha falado com Helena e Esther disse que Pedro tinha falado com um médico. Gina encerrou a ligação dizendo que esperava que a nova transfusão desse muito mais do que certo, para que então Pedro não tenha que se envolver com Helena. Helena não acreditou em uma única palavra, percebendo que ela estava investigando Pedro. Samuel tentou localizar um livro de leis, mas não teve sorte. Nico agora está careca. Helena deu a ele os bonés, dizendo que era de uma amiga dela. Nico perguntou se ele conhecia o amigo e Helena disse que não. Ele disse para agradecê-la. Helena conheceu então Irene em um restaurante para assinar alguns documentos. Ao pegá-los, Irene bombeou informações sobre Nico, depois sobre Ernesto, depois sobre Pedro. Ela respondeu honestamente, não reconhecendo a agenda por trás dessas perguntas. Gabriela e Samuel entram em uma livraria. Ela disse que estava preocupada com um livro de receitas que estava perdido. Enquanto ele examina a estante certa, ela se identificou com os proprietários que lhe entregou o livro sobre o qual ela havia telefonado. Ele entregou a ela. Samuel havia encontrado receitas em um antigo convento e quando ela mostrou o livro, ele a levantou no chão. Bom, ela não poderia ter ficado mais animada, até quando ele pegou então e pagou pelos livros. Ele disse, você é o melhor amigo do mundo. Enquanto isso, o Dr. Vega entrou no quarto de Nico com a boa notícia de que seu tratamento havia demorado. Helena mandou uma mensagem de texto com boas notícias para Pedro. Abraços do Papai Domingo e de todos os amigos de Pedro no trabalho, porque essa é uma excelente notícia. Muito obrigada, gente, por vocês ficarem aqui no nosso vídeo até aqui. Fiquem ligadinhos no nosso canal, se inscreve, ative então o sininho de notificações. Fiquem ligadinhos aqui e muito obrigada por sua audiência.